Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Depois de 2 dias voltamos aqui para falar de Vasco da Gama com um vídeo cheio de informações importantes para você, torcedor vascaíno. A gente vai falar aqui sobre a SAF do Vasco da Gama, porque tem novidade. A gente teve a informação que aí outros clubes do futebol brasileiro também já estão interessados em ter a SAF, né, como aí um futuro para o futebol. O próprio Atlético Mineiro, que hoje vem disputando vários títulos, já almeja a venda do seu futebol para investidores. A gente vai falar sobre isso, falar também do Fluminense, que está buscando aí detalhes do contrato entre 777 Partners e Vasco da Gama para tentar também avançar na transformação do clube em uma sociedade anônima do futebol, e falar também sobre dinheiro, porque a gente teve a informação que o Vasco vai receber uma grana boa nos próximos dias referente a 2 crias das categorias de base do Vasco, ou seja, além dos 70 milhões, vinha empréstimo ponte por parte da 777 Partners. O Vasco também irá ganhar um valor milionário de 2 atletas cria das categorias de base de São Januário. Então, como vocês perceberam, o vídeo está repleto de novidades, informações importantes, e é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Vídeo todos os dias. Infelizmente, a gente não conseguiu colocar tanto no sábado quanto no domingo, mas como hoje é segunda-feira, a gente vai tentar aí seguir com o nosso cronograma normal, vídeo todos os dias às 11 e às 6 horas da tarde. Tranquilo, torcedor? Então, é claro, deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário, vamos ajudar, porque o YouTube vai realmente não colocar o nosso conteúdo para muita gente, então a gente precisa demais da ajuda de cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto 777 Partners, falar sobre venda de cria, eu quero aqui trazer só uma informação importante sobre a próxima partida do Vasco do Campeonato Carioca. Lembrando que o Vasco enfrentou, né, o Fluminense nesse último sábado, acabou sendo derrotado por 2-0, né? Uma partida, inclusive, que poderia ter saído mais gols por parte do Fluminense e ficado um placar mais feito, né? Mais feio para o Vasco da Gama. O Vasco muito mal novamente, um primeiro tempo ruim, um segundo tempo até melhor. Mas essa oscilação entre os tempos do Vasco é algo que preocupa demais todos nós, torcedores vascaínos. Derrota veio quarta-feira, tem Ferroviária, e é isso que preocupa o torcedor. Quarta-feira é um jogo só, fora de casa, o empate classifica, mas a derrota elimina o Vasco da Gama. Então há esse foco por parte aí tanto da comissão técnica quanto da diretoria para que o Vasco possa chegar mais forte para essa partida contra a equipe da Ferroviária. Inclusive, toda a programação da semana já foi montada para isso. De manhã, o elenco, né, os atletas treinam no CT Moacir Barbosa. À tarde, uma viagem do Rio de Janeiro para Campinas, em São Paulo. Lá em Campinas, amanhã, na parte da tarde, o Vasco treinará no CT do Guarani. E na noite, viajará para Araraquara, local da partida. Ou seja, serão 2 viagens aí, uma maior e uma menor, em menos de 2 dias. E quarta-feira, às 9h30 da noite, na Fonte Luminosa, o Vasco enfrenta o Ferroviária. Então será um jogo complicado, um jogo difícil. Dos menores é a equipe de maior qualidade. Ela inclusive acabou sendo derrotada no Campeonato Paulista, mas até o momento vinha fazendo uma boa campanha. Quando retornar, treino no CT Moacir Barbosa, né? Logo na quinta-feira. Na sexta-feira, no outro treino. Sábado, mais um treino. E domingo, o Vasco e Flamengo. Ou seja, será uma semana sem descanso para o elenco Cruz Maltini. Falando em Vasco e Flamengo, muito havia se perguntado, inclusive havia uma dúvida no meio da torcida vascaína se a partida poderia ser no Maracanã, mas não irá acontecer. A partida será domingo, às 4 horas da tarde, no Newton Santos. Vasco e Flamengo, o primeiro Vasco e Flamengo do ano, o primeiro Vasco e Flamengo depois daquela vitória grande que o Vasco fez em cima do seu maior rival por 3-1 no ano passado, e há uma expectativa muito grande em cima dessa partida. Perder para o Botafogo? Tudo bem. Perder para o Fluminense? Também. Agora, perder para o Flamengo, independente se tem um time bom ou se não tem, não pode acontecer. O torcedor vascaíno sabe muito bem que Vasco e Flamengo é uma partida completamente à parte, diferente. A gente espera que o Vasco possa entrar com sangue nos olhos para conseguir conquistar essa vitória contra o nosso maior rival. Agora, falar sobre SAF, né? Nesse último sábado, o filho do fundador da 777 Partners, Tyler Pasco, o filho do Steven Pasco, ele esteve aqui na sede do Calabouço e postou uma foto aí, como tá aparecendo para vocês, em seu Instagram. Uma foto com coração
preto e branco, dando a entender que de fato estaria apaixonado, tá de olho no Vasco da Gama, confirmando aí de fato o interesse por parte desse grupo de investimentos em cima do Gigante da Colina. Antes de seguir o assunto, prosseguir para falar de 77 Partners, SAF, só quero trazer informação sobre 2 crias das categorias de base do Vasco da Gama que vão render uma grana boa para o clube, Thales Magno e Natan. Primeiramente sobre o Thales, né? O Thales que alguns dias atrás já vem jogou muita bola, aliás, numa partida pela Liga Americana, mas ele ontem, né, conseguiu aí completar mais 45 minutos uma partida, e esse número aí, né, de tempo que ele fez, acabou fazendo com que o Vasco recebesse mais $1 milhão. Na cotação atual, em torno dos 5,5 milhões de reais, um valor alto, que paga aí em torno de quase 3 folhas salariais do elenco cruzmaltino, e anima, acredito, que a diretoria do Vasco, né? O Thales Magno sendo vendido por um valor, metas sendo alcançadas, o valor ia aumentar, e a primeira delas já foi batida, ou seja, Thales Magno irá render mais $1,5 milhão, $1 milhão, quase 5,5 milhões de reais para o Vasco da Gama. Além do Thales Magno, outro cria também está prestes a fazer com que o Vasco ganhe dinheiro, é o Natan. O Natan, um lateral direito, sempre foi destaque nas categorias de base do Vasco, acabou não atuando pelo profissional, problemas de contrato, né? Algo muito semelhante ao que vem acontecendo com alguns jogadores aí do Vasco da Gama. Ele era da época do Campelo, e o Campelo emprestou ele ao Boa Vista com passe fixado já, com venda praticamente acertada, e ele está lá. Porém, tem um problema. O Boa Vista deve ao Vasco 1,1 milhão de euros, algo em torno de 6,4 milhões de reais, uma grana alta. O Boa Vista já pagou 200 mil euros no início do empréstimo, logo que o Natan foi emprestado, o Vasco recebeu essa quantia, mas ficou acordado que o Vasco iria receber mais 2 quantias, em junho e em dezembro de 2021. Elas, como a grande maioria sabe, não chegaram, e o Boa Vista está devendo ao Vasco. O Vasco, inclusive, já chegou até a entrar na FIFA tentando pedir e buscar esse dinheiro via instituição. Até o momento nada aconteceu, não há confirmação que as 2 parcelas foram pagas, e o Vasco está aguardando. A expectativa é que não possa demorar muito, né, para que o Vasco possa receber essa quantia. E juntando os dois aí, os 5,5 milhões do Thales Magno, mais os 6,4 milhões de reais do Natan, algo em torno aí de 12 milhões de reais chegarão no Vasco ainda nessa temporada. Ou seja, fica de fato uma grande expectativa para um ano melhor, né, nesse 2022, já tem essa quantia de quase 12 milhões só em venda de jogadores, tem mais 70 milhões da 777 Partners, então o torcedor vascaíno fica numa expectativa de um ano melhor, com certeza também por contratações. E falando nisso, falando em SAF do Vasco da Gama, a gente teve aí informações do que será feito com essa grana do aporte de 70 milhões de reais, porém principalmente do que será feito com os 700 milhões de reais que chegarão dos investidores assim que a SAF for aprovada dentro do Vasco via AGE. A informação que a gente teve é que de 700 milhões, 130 serão usados em infraestrutura e fluxo de caixa para manter as contas em 2022, e mais 570 milhões serão investidos para melhorar a equipe até 2024, ou seja, o valor será dividido nos próximos 3 anos para melhorar a equipe cruzmaltina. Desse valor, o Vasco pretende aí captar mais 100 milhões de reais só com a venda de jogadores, né? 10 a 30% terá que ser utilizado desses 100 milhões também para reinvestir na equipe. Ou seja, no final de tudo, né, fazendo as contas, o Vasco vai gastar 570 para investir na equipe, porém o objetivo também nesses 3 anos é vender jogadores, e com isso tudo o Vasco irá utilizar 670 milhões só para investimento de contratações e montar um elenco forte o suficiente para voltar a disputar no cenário do futebol brasileiro. Com relação à infraestrutura, como eu falei, 130 serão utilizados para essa área do clube. O objetivo é melhorar os 2 centros de treinamentos, tanto de Duque de Caxias para a base, quanto também o CT Moacir Barbosa. Faturamento anual automaticamente vai aumentar e a SAF vai caminhar com as próprias pernas. Então, é um objetivo aí de fazer com que o Vasco volte a figurar na elite do futebol brasileiro. Uma excelente informação, e isso já está chamando a atenção. Fluminense nesses últimos dias aí já vem buscando detalhes do contrato entre Vasco e 777 Partners para saber o que irá acontecer e também buscar uma solução e virar SAF. É um dos objetivos do Mário Bittencourt, saber o que está acontecendo e, caso venha ser benéfico, se interessar. E o presidente do Atlético Mineiro também está estruturando uma SAF. O Rubens Menin
está buscando aí um sócio para comprar um campeão do endividamento, que é Atlético Mineiro, endividamento que atualmente chega a 1,3 bilhões de reais. Boa parte do dinheiro que o empresário e o banqueiro, no caso Rubem Menin, vão colocar, vai pôr no negócio, são as dívidas que o clube já tem. Ou seja, há um interesse grande do Atlético, do Fluminense e de vários outros clubes do futebol brasileiro em se transformar SAF. É algo normal do futebol e o Vasco parece que vai ser um dos primeiros grandes aí a serem vendidos, e essa movimentação de quase 1,7 bilhões para comprar o Vasco acabou criando uma grande expectativa também nos outros clubes. Esse foi o vídeo, torcedor. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e à tarde a gente volta com mais conteúdo para vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.